É dos criadores. Nossa, eu joguei de igual para igual com o Bayern. Vocês não vão passar do Chelsea. Fala, meus amigos. Como é que tá? Vídeo diferente para vocês aqui na selva, São Paulo, Moca. Cara, eu vou fazer um vídeo inteiro baseado em um post que eu fiz no Instagram e também numa publicação do Louco São Paulino sobre o Mauro César. Eu fiz o post sobre o Mauro e apareceu um baba-ovo lá no post falando, né, querendo falar que eu sou o fracassado, que o Mauro César é super justo. E eu tava falando a respeito da manipulação da mídia, né, como ela controla a massa, principalmente no futebol. Mauro César já tem um show de análises imparciais, né, aí no Mundial de Clubes. Pra quem não viu a treta dele com Danilo Lavieri, por exemplo, ele falou que o Danilo não podia trazer e fazer comparações, mas ele fez comparações o tempo inteiro nesse Mundial, inclusive quando se diz respeito à belíssima vitória do Fluminense sobre a Internacional de Milão. A vitória, pra mim, absurda, implacável. E aí, veja o que o Louco São Paulino falou e a gente volta aqui pra trocar uma ideia a respeito desse show de imparcialidade dele, né? Ou seja, você tira a roupagem do Fluminense, coloca a roupa do Flamengo, a vitória seria implacável. Mas é difícil falar quando não é o Flamengo, né? Quando não tem aquela babação em torno. Mauro César hoje é um analista de mídia tradicional, certo? Mas que tem um canal, que é um canal voltado quase que exclusivo para o Flamengo. Então quem não consegue perceber que ele atende uma demanda, me desculpa, não sou eu que vou te explicar. Veja aí o que o Louco São Paulino falou. A Inter está em crise, o Fluminense aproveitou a oportunidade e bateu a Inter. Aí ele falou do Renato, ele falou assim, sem tirar os méritos, o que é? Ele falou assim, sem tirar os méritos do Fluminense, tudo, mas, como sempre, se é o Fluminense, se é o Flamengo que elimina a Inter de Milão, o Flamengo bateu a grande Internazionale de Milão. Gosto muito do Mauro César, mas infelizmente ele não é nunca mérito do time que classifica. É muito desmérito do adversário. O Mauro César tá assim ultimamente. Gosto do Mauro César, mas pelo menos nessa Copa do Mundo de Clubes, todos os times brasileiros que venceu, que tem vencido, tirando o time dele, tá sendo muito, ele tá botando mais desmérito no adversário do que próprio mérito do time que venceu, dos brasileiros. Em relação ao Flamengo, ele tem elogiado os adversários. Ele falou que o Chelsea que o Flamengo venceu é o quarto colocado da Premier League. Aí ele falou que o Chelsea, como é que ele falou? Ah, ele falou uma parada, certo? Que o Bayern, ele falou as coisas lá, tá certo? É isso aí. O Mauro César puxa você pro lado do Flamengo, é essa parada, é isso aí. E ele criou uma narrativa na Jovem Pan, na UOL, que eu acompanho os dois, falando a respeito, né, do que seria para alguns companheiros de imprensa e até mesmo na internet a vitória do Flamengo sobre o Bayern. Isso é tão inocente, para falar o mínimo, que mesmo que o Flamengo tivesse vencido o Bayern, porra, tinha um longo caminho pela frente, né? Convenhamos. Óbvio que eu não preciso nem perguntar aqui, né, mano? Até parece que ele vai torcer pro Palmeiras contra o Chelsea, né? Até parece também que contra o Chelsea, todo mundo não vai estar torcendo pro Palmeiras continuar sem Mundial, né? Pra ficar piadinha. Então, cara, é parte disso que eu acho ridículo. Vamos jogar limpo, pô. É um show, assim, de incoerência, né? Se eu quisesse montar um vídeo aqui, ia aparecer do aspecto pessoal. Mas não é só do Mauro, não. São de muitos jornalistas, né? Alguns falando que o torneio é artificial, mas esquece desse mundialzinho de merda aí do final de ano, que esse sim é um torneio que não é torneio, é simplesmente atrapalhar o europeu e levar o europeu lá pro Catar para levar, sei lá, levar torcedores para lá e colocam agora os caras na final, ou seja, qual a disputa, né? Leva os caras na mais alta performance. A verdade é que nesse tipo de torneio também tem um elemento chamado sorte, e sempre teve, mano, em Copa do Mundo, tá? A Itália, por exemplo, ganhou uma Copa do Mundo muito mais se defendendo do que qualquer outra coisa, tanto é que
o melhor jogador foi o Cannavaro. Não foi uma Copa que a Itália deitou, jogou pra caramba. Não foi. Todo mundo, quem acompanha futebol, sabe do que eu tô falando. Bayern Munique, se colocar a venda a camisa do Bayern no Brasil, vai vender horrores, porque quem não é Flamengo, muita gente está desesperada torcendo pelo Bayern. O medo das pessoas de verem isso é muito claro em rede social e até na imprensa você percebe. Tem gente que dá até risadinha quando fala, agora é o Bayern. Isso eu já escutei. Até isso acontece. Por que isso? Porque há uma preocupação muito grande de o Flamengo conseguir uma vitória sobre o time alemão. Narrativa é o que normalmente a imprensa esportiva brasileira cria. Isso daí é uma criação na cabeça de jornalista clubista, que muita gente estava torcendo para que o Bayern ganhasse, que estava com receio do Flamengo ganhar. Agora eu podia criar a mesma coisa, igual na última live. Cadê os flamenguistas depois que o City perdeu? Porque sabe que se o Palmeiras passar do Chelsea, a coisa fica diferente, né? Pelo menos para um time brasileiro e para uma eventual final. Então é muito fácil criar essa narrativa e normalmente ela é tendenciosa e quase sempre mentirosa. Então, rapaziada, para finalizar aí, foi um show de incoerência, né, da mídia. Quando o Botafogo ganhou do PSG, muita gente torceu meio que pro Botafogo. Não foi meu caso, mas fui e falei a real por que eu não torci. Mas achei legal a forma como o Botafogo conseguiu talvez diminuir a distância, talvez segurar o PSG. Só que a vitória do Fluminense, pra mim, ela escancarou o que há 5 anos atrás a gente falava que, tem muito jornalista que comenta com o Clube do Coração. Só que hoje, por ter escrachado aí na imprensa seus clubes, né? Porque a maioria deles tem canais, Arnaldo Tironi tem o canal de São Paulo, Mauro tem o canal do Flamengo, vários jornalistas aí, o Facincani, por exemplo, comunica hoje com o Palmeiras, ou seja, tem um canal voltado ao Palmeiras também. Então fica mais fácil você entender aonde é a análise e aonde é o coração e o ego ferido, né? Palmeiras que pegou o Porto, que era o pior Porto dos últimos anos, a Inter que está em crise, segundo o Mauro, e a grande mentira do Mundial que foi o Flamengo bater de frente com o Bayern, porque ou mentira, né, ou são mentirosos, ou são inocentes, né? Nunca chutaram uma bola na vida. 4-2. Não complicado. Não complicado. Easy. Porque obviamente o Bayern, se quisesse, pela forma como o Flamengo escolheu fazer a trocação, era para ter sido 6. 4-2. Não complicado. Não complicado. Easy. Como é que é esse negócio aí? O Haaland? É. Pô, você não conhece o Haaland? Conheço não. Que nome difícil é esse aí, rapaz? Como é que é isso? E o Harry Kane? Também não, cara. Que negócio é esse? Fala português, pelo amor de Deus, cara. O Flamengo, parte do jogo, não se acovardou, mas muito longe de ter conseguido fazer o que fez com o Chelsea. E agora, todos somos Chelsea, né? Da imprensa, esperando a patada que o Palmeiras pode tomar do Chelsea para validar que o Flamengo é o time mais poderoso do Brasil. Vamos aguardar para ver se esse vai ser o final. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e principalmente compartilha o vídeo. Isso aqui ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Um abraço.